tão maravilhoso. Isso é só para você se lembrar, né? Já viu isso, né? Mentira, ó, muquiranga. Normalmente, se você recebe um bom presente de alguém, no dia do aniversário dele, você não tem coragem de não dar um presente bom. Verdade ou mentira? Aí você acaba o quê? Retribuindo o gesto. E isso acaba sendo o quê? Uma elevação na relação, em que amizade, irmão, custa. Você já fez conta? Custa seu tempo, custa seu dinheiro. Você chamar as pessoas para comer na sua casa, custa. Pode ser pipoca, mas custa. E muita gente, porque não quer gastar dinheiro, não tem amigo. E às vezes com Deus, você não quer uma relação tão próxima com Deus, porque você sabe, se você se envolver com Deus, o dinheiro não é mais seu. Aí na hora que você comprar alguma coisa, você pensa, fala assim, poxa, eu lembrei daquela oferta que falaram do missionário que está passando necessidade lá, e eu aqui comprando meu 10º sapato. Aí começa a doer na gente. Aí sabe o que a gente quer? Não quer vir no culto. É você que está vivendo em pecado, com o namoro, está lá dormindo com o namorado, se prostituindo. Aí vem para o culto, começa a ouvir isso, que fala, não estou achando assim, que lá não está meio desconfortável, porque fica falando de casamento, de integridade. Ó, pastor, assim, a gente gosta muito, mas está pegando muito pesado. Alguém conhece pessoas assim? Nós somos assim, irmão. Todas as vezes que Deus começa a tratar conosco, a primeira tentativa nossa é se afastar um pouquinho de Deus para um lugar seguro. A gente não quer perder Deus de distância, porque a gente sabe que fora dele nós estamos ferrados. Mas também ficar tão pertinho, começa a dizer que nós temos que mudar muito. Eu já mudei muito, até doendo. Mas mudança faz parte de caminhada com Cristo. A minha jornada com Jesus fala a respeito de transformação. A minha transformação, amado, é me tornar parecido com Jesus. O que Jesus fez? Jesus era rei, mas não tinha onde reclinar a cabeça. Sou filho do rei, desse rei. Estou falando que você tem que fazer voto de pobreza, de miséria, nada disso. Porque a Bíblia diz que nunca viu um filho de Deus passar fome, mendigar do pão. Deus supre, Deus cuida, Deus dá presente muito mais do que a gente precisa. Deus é um Deus que, Ele fala de uma porção na nossa vida, que é uma porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe por que transborda a porção que está na nossa vida, irmão? Para abençoar quem está em volta, e a gente não entendeu isso. Sabe o que eu faço? Arrumo uma vasilha maior para não transbordar. É aquela história daquele homem, meu celeiro está cheio, vou construir outro. E aí, isso não tem fim. Mas quando a comunidade começa a entender o poder de Deus, todo mundo começa a entender. Fala assim, Deus está colocando produtividade na minha vida. Às vezes tem gente que tem dom de ganhar dinheiro. E aí Deus está dizendo, o recurso que eu estou colocando na sua vida vai abençoar a sua vida, a vida dos seus filhos, mas vai abençoar muito mais gente através da anunciação desse evangelho. Eu estava agora nos Estados Unidos, numa conferência que me convidaram para pregar. É uma conferência que acontece há 28 anos. Nesses 28 anos, a igreja que promove chama Jesus People. É um povo, Jesus People USA, que é o povo de Jesus nos Estados Unidos. E é um povo que foi meio revolucionário de viver em comunidade. Eles vivem em comunidade. Os líderes, o povo, eles moram num prédio e tudo é de todo mundo. Ninguém tem nada que é de ninguém. Eles têm empresa, eles trabalham em empresa, são empresários, tudo, mas a empresa não são deles, é da comunidade, então é deles. Esse encontro lá, conversando com os líderes, a gente fez uma boa amizade com eles, que eu fiquei lá bebendo, queria aprender. Como é que eles sobrevivem há 28 anos vivendo em comunidade, irmão? Você viaja com alguém, vai no final, você está doido para ir para casa, por mais que você goste daquela pessoa, você está doido para voltar para sua casa. E aí você fala assim, eu quero meu espaço. E eles vivem em comunidade. Eles já investiram nesse encontro, essa vez lá tinha quase 15 mil pessoas, eles já colocaram de dinheiro para rodar esse encontro durante esses 28 anos, $1,5 milhão de dólares, que eles perderam de dinheiro. Eles não perderam porque eles entendem que é aquilo que Deus mandou eles fazer. Tem 15 mil pessoas recebendo inscrição, e eles gastaram $1,5 milhão de dólares para fazer isso acontecer todo ano. O que eu preciso ter? Ideia de chamado, de vocação, de entendimento de Deus. Aonde eu vou pôr meu dinheiro? Aonde eu vou gastar minha vida? Você está pronto para fazer o que Deus quer para você? De comunidade? Aí continua no capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias
casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. Safira, a mulher do Ananias, sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, não era seu? Depois de vender, o dinheiro também não era seu? Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam o que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Pedro, o apóstolo Pedro, perguntou a ela: me diga, foi por que preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi por este preço, então tinha o valor lá. Foi, respondeu ela. Pedro diz: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo ela que estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. Toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres, maravilhas entre o povo. Os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Verso 13: ninguém de fora tinha coragem de se ajuntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, as camas, esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobria algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, aqueles que eram possessos pelo diabo, todos eram curados. Agora aqui conta uma história, que se nós estivéssemos escrevendo o livro do início da igreja, a gente não tinha colocado na Bíblia, irmão. Sabe por que a Bíblia, a gente tem certeza que a Bíblia é verdade? Porque se a gente tivesse escrito um livro, que a gente queria convencer as pessoas a respeito da bondade e do quanto é bom servir esse livro, nós tiraríamos desse livro todas as mancadas que esses homens e mulheres da história fizeram. Você ia falar o que falaram a respeito do rei Davi? O homem segundo o coração de Deus. Você ia contar a história dele? Ou você fala assim: não, Davi teve um momento difícil, passou meio afastado do Senhor, mas a gente ia contar lá que Davi mandou matar o cara, que Davi adulterou com a mulher, que Davi roubou, fez tudo que você pensar, que de todos os pecados que você conhece, está lá na história de Davi. Tramou, formação de quadrilha, mandou matar, tudo Davi fez. Você ia colocar isso na Bíblia? Não. Agora, uma história que relata o início da igreja, um culto público com 2 mortes em menos de 3 horas. E por conta de dinheiro. A gente nem ia falar de dinheiro, irmão. Porque às vezes as pessoas se afastam, porque a conversão do coração vem primeiro, às vezes do bolso vem mais difícil. Tem gente que diz que é crente e rouba a Deus. Trama. Não, eu vou dar só tanto. Oh, irmão, mas você não ganha tanto? Não, mas eu combinei de dar só tanto. Foi o que o Ananias fez. O Ananias foi o seguinte: o pecado de Ananias, ele está falando assim: Ananias, a propriedade não era sua? Era. Você não podia ficar com ela para você? Podia. Quando você vendeu a propriedade, o dinheiro não era seu? É. Você não podia ficar com ele, Ananias? Podia. Ananias, por que você está mentindo? Sabe o que Ananias fez? Ele segurou parte e disse para todo mundo que deu tudo. Sabe o que Deus abomina? Gente hipócrita. Gente que diz que é crente e vive vidinha das madrugadas.
Gente que diz que é crente e está levantando e edificando a sua vida em cima de mentira. Diz que é crente e é infiel nas suas finanças com Deus. Deus está dizendo que isso traz o quê? Morte na vida das pessoas. E olha só, o Pedro não ajudou nem a Safira. Olha só o que o apóstolo fez, amado. Ele devia falar assim: ô Safira, vem cá, seu marido morreu porque ele segurou uma grana aí, então se eles te perguntar uma coisa, você fala a verdade. Não. Por quanto foi mesmo que você vendeu lá? Você não devia ter feito isso, Safira. Os mesmos homens que levaram seu marido, eles não esperaram nem um defunto esfriar. Diz que em 3 horas, eles levaram, sepultaram, voltaram para o culto, a mulher chegou, morreu também a mulher, foi embora. Imagina, escândalo. Tanto escândalo em Jerusalém, que a Bíblia diz que as pessoas gostavam muito deles, mas já não queriam fazer parte da comunidade. Por quê? Porque é difícil demais fazer parte dessa comunidade, a gente morre se a gente mentir. Já pensou, irmãos? Então, se tem gente morrendo, sei não, hein? Às vezes a gente não entende algumas coisas. Tem muita mentira ainda na vida de muita gente. Tem muita gente querendo posar de gente espiritual, participa de reunião de oração, lê a Bíblia, tem uma cara de austeridade religiosa, e é ladrão, é prostituto, é adúltero, é roubador. Deus vai te matar com infarto, hein? Isso não é Antigo Testamento, não. Às vezes as pessoas falam disso, não, mas isso aí era lá no Antigo Testamento, Deus descia fogo. Não, amado, isso aqui é inauguração da igreja, tempo da graça, da misericórdia. Então essa história de que Deus sabe, Deus me conhece, Deus sabe minhas intenções, balela, mentira, isso é pecado que tem cegado o entendimento para que a gente não seja transformado. Deus está dizendo, você quer servir a Deus? Então faça com integridade. Você quer viver o que a Bíblia diz? Então seja homem, seja mulher, seja digno, seja íntegro. Para de brincar com Deus. Deus não se brinca, não se escarnece. Tem gente achando que Deus é idiota, que Deus não está vendo. Tem gente imaginando que vai continuar com essa vidinha sem vergonha, porque tem conseguido enganar a mulher, os amigos, o pastor, o líder do pequeno grupo, e é infiel. Amado, naquele instante ali, aquele homem não teve nem direito à resposta, né? Ele não teve tempo de arrepender. E tem gente achando que vai dar tempo de arrepender. Não, Deus sabe. Sabe o que Deus sabe? Que você está mentindo. E Deus te trouxe aqui essa noite para você pôr sua vida em dia. Ou se não, você parar com isso. Vai embora. Fala, não, essa coisa de servir a Jesus não dá para mim. Eu gosto demais da prostituição. Eu não vou largar. Então continua. Sem Deus. Não coloque isso em nome de Deus. Sua canalice. A nossa canalice. Porque o que a Bíblia está dizendo, amado, ninguém, verso 13, ninguém de fora tinha coragem de se ajuntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. A gente vive isso às vezes, não é? Oh, que bom, sei que você está lá, sei que isso é um caminho bom, que Deus abençoe, é um dia, mas a pessoa não quer o quê? Não quer largar a mentira. O que a gente aprende, irmão? Com tudo isso que Deus está nos ensinando, que é essa porção da palavra de Deus. O que Deus está instaurando na nossa vida? Quais são as áreas da minha vida que está lá precisando de luz? E Deus está dizendo para mim e para você, haja luz. Deixa o Espírito de Deus mover na sua vida, deixa ele curar a sua história. Para de religiosidade. Ninguém vai para o céu porque frequenta a sal da terra, irmão. Não se engane. Se não for um encontro íntimo, pessoal, com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que pagou o preço do nosso pecado, perdoou